Olá, aluna. Olá, aluno. Seja bem-vindo a mais uma aula de física, né? Agora pelo preparatório Paz UEMA Enem. Ok? A aula de hoje, né? A aula de física de hoje vai ser sobre movimento circular, certo? Então, papel, caneta, faça suas anotações, né? E aquele modelo que você já conhece. Nós vamos responder as questões, né? Questões do Enem e questões aí da UEMA, né? No vestibular Paz UEMA. E nós iremos comentar os conteúdos de física dentro dessas questões, tá ok? Então fica ligadinho que tem muita dica bacana aí, tá certo? Tem muito conteúdo para ser trabalhado dentro dessas questões, tá ok? Então vamos logo começar aí com a primeira questão, né? Primeira questão que é a questão do Enem. Então vou logo trazer para cá os registros da questão, né? Então a questão diz o seguinte: na madrugada de 11 de março de 1978, partes de um foguete soviético reentraram na atmosfera acima da cidade do Rio de Janeiro e caíram no Oceano Atlântico. Foi um belo espetáculo. Os inúmeros fragmentos entrando em ignição devido ao atrito com a atmosfera brilharam intensamente enquanto cortavam, né, o céu. Mas se a reentrada tivesse acontecido alguns minutos depois, entraríamos em uma tragédia. Né, teríamos uma tragédia, desculpa. Pois a queda seria uma área urbana no Rio de Janeiro, né, e não no oceano. De acordo com os fatos relatados, a velocidade angular do foguete em relação à Terra, no ponto de reentrada, era, né, letra A, igual à Terra no mesmo sentido, né, superior à Terra no mesmo sentido, inferior à Terra no sentido oposto, né, igual a da Terra e no sentido oposto, e letra E, superior à da Terra e no sentido oposto. Tá ok? Bom, então vamos ver aqui, né, qual é os conceitos físicos que a gente pode trabalhar para poder responder esse tipo de questão, né? Então, a figura que vocês estão vendo aí, né, eu vou trazer para cá. Nós temos aqui a Terra, né, vamos imaginar que isso seja a Terra, ok? E essa Terra, né, ela tem um movimentozinho que nós chamamos, né, de movimento de rotação, né? Então vou colocar aqui o eixo, né, a gente sabe que tem uma inclinação, tá ok? Nós vamos colocar esse eixo aqui certinho na vertical, para poder a gente entender, né? Então nós temos aqui no meio, né, a nossa linha imaginária, né, que é uma linhazinha para poder a gente dividir hemisfério norte, hemisfério sul, certo? E a rotação da Terra que acontece neste sentido, tá ok? Então ela ocorre neste sentido. Então é o seguinte, então esse foguete, tá certo? Ele vai cair, né, ele caiu, na verdade, né, ele entrou dentro da atmosfera, só que ele cai no oceano, ele não cai no continente, né? Ok? Então, no momento em que ele vai fazer a reentrada dentro da atmosfera, ok? Ele faz a reentrada, só que nós temos uma situação de que ele vai entrar, mas tem um movimento natural da Terra, ok? Então, o ponto em que ele entra não vai ser o ponto em que ele vai cair, ok? Uma vez que nós temos uma distância entre a superfície da Terra e a atmosfera, ok? E mesmo assim, esse foguete, né, essa sucata de foguete, né, que foi o que caiu, tá certo? Ela vai entrar com uma certa inclinação, certo? Ela não entra certinho na horizontal, certo? Na vertical, desculpa. Ela entra com uma certa inclinação, tá ok? Então, por isso, nós temos que levar em consideração essa reentrada que acontece ali, né, um pouco inclinada, certo? E o movimento circular da Terra, tá ok? Bom, então é o seguinte, se ele entra no movimento no mesmo sentido da Terra, ok? No mesmo sentido da Terra, a gente tem que levar em consideração duas coisas. O primeiro, que sua velocidade angular, ela tem que ser diferente da velocidade angular da Terra. Por quê? Agora a gente vai lá para os conceitos físicos. Nós temos aqui o seguinte. Vamos imaginar dois discos, ok? Um disco
externo e um disco interno, né? Vou tentar fazer ele aqui menor. Pronto. Aqui são 2 discos. Não está perfeito, mas vamos imaginar que aqui sejam 2 discos. Então eu tenho aqui, ó, um eixo central, certo? Então eu tenho disco 1, que é o disco externo, e o disco 2, que é o interno, tá ok? Esses 2 discos eles vão girar junto em torno desse eixo central, né? Desse ponto central. Se eles estão girando juntos, certo? Vocês há de concordar, né? Vocês irão concordar que se ele sai do ponto, vou chamar aqui de ponto A, que é dado por essa linha, e ele segue o seu movimento circular, tá ok? Neste sentido, eles irão chegar juntos a um segundo ponto, que é um ponto B, bem aqui, ó. Ok? Ou seja, eles vão percorrer este mesmo ângulo aqui, ó. Este mesmo ângulo. Irão percorrer juntos. Com isso, eu posso afirmar que a velocidade angular do disco 1 é igual à velocidade angular do disco 2, certo? Aí vocês me perguntam, velocidade angular? O que é velocidade angular? Certo? Vamos lá. A velocidade angular, certo? Ele é dado pela velocidade linear dividido pelo raio, certo? Essa é a velocidade angular. É quando a gente trata os movimentos circulares. Quando a gente trata de movimentos circulares, aí nós trazemos essas grandezas que nós chamamos de grandezas angulares, que é o espaço angular, que é a velocidade angular, que é a aceleração angular, certo? Toda grandeza angular, ela é a linear dividido pelo raio, tá ok? Então, a velocidade angular, que é dada por essa letrinha, né, que é o W, ele vai ser a velocidade linear dividido pelo raio, tá certo? Então, a gente leva sempre em consideração essas velocidades angulares para movimentos circulares, né? Não só as velocidades angulares, como o espaço angular e a aceleração angular, certo? Porque é muito simples, né? Ele vai percorrer um espaço, que é um ângulo, esse ângulo interno eu vou chamar de um ângulo φ, né, que é essa letra grega, né? Então, matematicamente falando, né, o espaço externo percorrido vai ser igual a o ângulo interno vezes o raio, certo? Então, esse conceitozinho vem lá da matemática, né, lá da parte que trata sobre ângulos, não é, circunferências. Lá você vai tratar desse assunto, né, que fala lá que é o ângulo central, ele é igual, né, ao produto do raio, né, ele é igual ao produto, né, do raio com o espaço percorrido, com a circunferência. Então, alguma coisa nesse sentido, né? Que, na verdade, a circunferência, ele é igual, né? Quer dizer, o setor circular, ele é igual ao ângulo interno multiplicado pelo raio. Então, é basicamente isso que nós fizemos, adaptando isso para a física, tá ok? Como velocidade, né, é espaço por tempo, então a gente pode fazer uma adaptação, colocando aqui o espaço angular, e a gente vai encontrar aqui a velocidade angular e por aí vai, tá ok? Então, a velocidade angular, ela é a mesma para o disco externo e interno. Quando nós temos o mesmo eixo, certo? Vou até colocar aqui, ó, mesmo eixo. Pronto, quando eles compartilham no mesmo eixo. Quando eu tenho agora circunferências em eixos distintos, e eles estão aqui, ó, né? Olha só, são eixos diferentes. Eles podem compartilhar suas fronteiras como engrenagens, ou eles podem ser ligados por correntes, não é? Como acontece, por exemplo, aí na bicicleta, né? Que nós temos a catraca e a coroa, nós temos a corrente, tá certo? Neste caso aqui, eles não comungam mais o mesmo eixo. São eixos diferentes.
Neste caso, as velocidades lineares é que são iguais, ok? As velocidades lineares é que são iguais. Neste caso, quando nós estamos trabalhando com eixos diferentes. Ok? No caso da nossa situação aqui, da Terra, com a entrada do foguete, com a entrada dessa sucata de foguete, tá ok? É o caso dessa situação aqui, da situação 1, tá ok? Onde nós temos o disco 1 e o disco 2 no mesmo eixo. Que eixo é esse? É o eixo, em que a Terra se movimenta aqui, fazendo seu movimento de rotação. Esse é o eixo. Então eu tenho o movimento da Terra e eu tenho a entrada do foguete, certo? Que vai aqui ser simulado pelo disco 1, Então o disco 2 é a Terra e o disco 1 vai ser esse movimento, de entrada dessa sucata. Tá ok? Bom, para que não caia no mesmo local, ou seja, para que a gente não tenha essa situação de os dois andarem juntos, porque se os dois andarem juntos, o que acontece? O que aconteceria se os dois andassem juntos? Se os dois andassem juntos, o foguete, a sucata de foguete cairia sobre a cidade do Rio de Janeiro. E isso não aconteceu. Ele caiu no oceano, tá certo? Então, por exemplo, a letra A já não pode ser. Ok? A letra A já não pode ser. Não pode ser igual, porque cairia dentro da cidade. Tá certo? As questões que falam de sentido oposto, a gente também não tem como definir. Certo? Porque vamos pensar o seguinte. Se cai no sentido oposto, se ele cai no sentido oposto ao movimento da Terra, tá certo? Se ele cai no sentido oposto, nós poderemos ter de o foguete não cair na cidade do Rio de Janeiro, mas ainda assim cair dentro do continente, tá ok? Dentro do continente. Então, todas as opções que têm sentido oposto, a gente pode cancelar justamente por conta de que a cidade do Rio de Janeiro ela é litoral, e nós temos todo um continente para poder ter como espaço ali de uma possível queda, não é isso? Uma possível queda, tá certo? Então, ele fala na questão, por exemplo, que o foguete, essa sucata de foguete caiu sobre o Oceano Atlântico. Se caiu no Oceano Atlântico, a geografia fala, nós temos a cidade do Rio de Janeiro, nós temos o Oceano Atlântico, tá ok? Nós temos o continente, aqui antes da cidade do Rio de Janeiro, nós temos todo o continente, certo? Brasil e mais alguns outros países, e depois nós temos ali o Oceano Pacífico. Então, no sentido oposto, há uma possibilidade de ele ou cair no continente ou cair no Oceano Pacífico, certo? Então, a resposta só pode ser a letra B. A letra B, Ele entra com um movimento superior ao movimento de rotação da Terra, justamente para cair num ponto além, certo? Ele cai num ponto além da cidade do Rio de Janeiro, tá certo? Então, para que isso aconteça, no caso, aconteça a queda dele além da cidade, ele só pode ter entrado com uma velocidade angular maior do que a velocidade angular da Terra, certo? Superior à da Terra, porém no mesmo sentido. Então a questão 1, resposta letra B. Pronto. Questão 2. Questão do Enem também, A invenção do acoplamento entre engrenagens revolucionaram a ciência na época e propiciaram a invenção de várias tecnologias, como os relógios. Ao construir um pequeno cronômetro, um relojoeiro usa o sistema de engrenagens mostrado, Então tem a figurazinha aí com o sistemazinho de engrenagem. De acordo com a figura, o motor é ligado ao eixo e movimenta as engrenagens fazendo o ponteiro girar. A frequência do motor é de 18 RPM e o número de dentes das engrenagens está no quadro. Então nós temos aqui o quadro, a engrenagem A tem 24 dentes, a engrenagem B tem 72 dentes, a C 36 e a D 108, maior. Tá ok?
Continuando. A frequência de giro do ponteiro em RPM então nós temos aí as opções, tá ok? 1, 2, 4, 81 e 162, né? Então, no caso, vamos ver aí qual é essa frequência, né? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou apagar esse lado, porque nós vamos utilizar essas situações que aqui estão, ok? Então, vamos lá. Então, a engrenagem que nós temos ali, dos ponteiros, né? Então, a figura é basicamente essa. Nós temos a engrenagem D, que é maior, tá ok? Aí nós temos uma engrenagem C, que é menor, ela é bem pequenininha, né? Então, ela vem aqui. Aí nós temos uma engrenagem B, que é um pouquinho maior, certo? Então ela vem aqui por trás, ó. Não ficou perfeito, mas a figura tá aí para vocês, né, olharem. E nós temos aqui a engrenagem A, certo? A engrenagem A, e bem aqui é o eixo, esse eixozinho eu vou pintar aqui, ó, é o eixo do motor, certo? Então essa engrenagem aqui, ó, ela é a D, então, D, ok? Essa aqui é a C, essa aqui é a B, e essa engrenagem é a A, e esse aqui do meio é o motor. Ok? Então esse motor, ele tem um giro, né? Ele tem uma frequência de 18 RPMs, né? Então a frequência do motor é de 18 RPMs, né? O que significa RPM? RPM significa rotação por minuto. Ou seja, esse motor, ele faz 18 rotações por minuto. Tá certo? Bom, então vamos lá. A gente vai ver o número de dentes que tem essas engrenagens, certo? Então, a engrenagem A, ok? Lá pela tabela, tem 24 dentes, né? 24 dentes. A engrenagem B, 72 dentes. A engrenagem C, 36. E a engrenagem D tem um total de 108. Pronto. Certinho? Então aqui a gente já pode ver o seguinte. Por exemplo, a frequência de rotação de A, certo? A frequência de rotação de A, ele vai ser, né, como ele tem o mesmo eixo aqui, certo? Ele vai imitar, né, a mesma velocidade, então nós temos a mesma frequência do motor. Então o motor, certo? Como tem 18, então a frequência A também é de 18 RPM. Vamos girar juntos, certo? Porque nós temos essa situação. Vou até apagar aqui, nós já vimos, mesmo eixo, mesma velocidade, então aí nós vamos ter a mesma rotação. Tá ok? Então 18 RPMs. Certinho? Bom, A e C, A e B, desculpa, estão aí pelas fronteiras. Então nós temos essa situação entre A e B. Então nós podemos fazer o seguinte, ó, que a velocidade A vai ser igual à velocidade B, certo? Então aqui nós vamos multiplicar, ó, o número de dentes, que é 24, ó, então 24 vezes 18, vai ser igual a velocidade B, que é o que eu quero saber, vezes 72, fazendo essa relação. Tá ok? Então a gente vai multiplicar 24 vezes 18, velocidade B vezes 72, né? Então vai ficar, ó, 24 vezes 18 sobre 72, tá certo? Vocês vão fazer isso, vocês vão encontrar a velocidade B, B e C, certo? Como eles estão aqui no mesmo eixo, nós vamos pegar a situação anterior, igual a essa, certo? Vai ter a mesma frequência. E C com D
vai ser feito desta mesma forma, né? Levando em consideração as fronteiras para poder chegar na resposta, tá ok? A resposta que vocês irão encontrar aí vai ser a letra B, certo? Vai ser 2. Então, vou deixar que vocês respondam essa questão, certo? Levem em consideração, né, essa situação, né, as engrenagens pela fronteira e as engrenagens com o mesmo eixo, tá ok? Me despeço por aqui e até a próxima. Olá, aluna. Olá, aluno. Seja bem-vindo a mais uma aula de física, né? Agora pelo preparatório, PAS, UEMA e Enem, ok? Bom, a aula de hoje, impulso, quantidade de movimento e análise dimensional, ok? Então, ficar ligadinho nessa aula, muita coisa bacana, muita coisa legal. Papel, caneta, né? O que eu digo toda aula, papel, caneta, faça suas anotações, ok? Sobre os conteúdos, né? De física e de outras áreas da ciência que a gente possa vir abordar dentro das questões, tá ok? Bom, então vamos para a questão 1, questão da UEMA, né? Então diz o seguinte, o mix de compras de carrinho dos homens é aparentemente muito avariado, incluindo desde produtos alimentícios, né, como carnes, biscoitos, frutas, etc., até material de limpeza, higiene pessoal e itens diversos, como flores e artigos de casa, né, como toalha de banho e copos. No supermercado, um cidadão empurra um carrinho de compras com velocidade de 1,5 metros por segundo, com vários produtos, fazendo um total de 30 quilos de massa, né? Durante 30 segundos, o carrinho é impulsionado por uma força constante de 20 newtons, mantendo a mesma direção, o mesmo sentido do movimento. Então, a intensidade do impulso aplicado no carrinho é de, letra A, 100 newtons segundos, letra B, 200, letra C, 400, letra D, 600 ou letra E, 800, ok? Bom, então essa questão, uma questão de segunda etapa, né, da prova da UEMA, foi uma questão discursiva, ok? E aqui, né, eu trouxe para que a gente pudesse analisar basicamente como é que são essas questões de segunda etapa da UEMA, né? De que forma que a gente pode resolver. Então vamos lá. Então, questão 1, né? Então eu vou trazer os dados para cá, para a questão, né? Da questão para cá, para poder a gente analisar, para saber com os dados o que a gente vai fazer, né? Então é o seguinte, o cidadão, ele empurra lá o carrinho com uma velocidade de 1,5 metros por segundo, ok? Né? Tendo uma massa total desse carrinho, né, de 30 quilos. Massa total de 30 quilos, certo? Durante um tempo de 30 segundos, certo? O carrinho é impulsionado por uma força de 20 newtons, né? Força de 20 newtons. Mesma direção e o mesmo sentido do movimento, ok? Então ele pergunta, né, qual é o impulso aplicado. Vamos lá. Trazer para cá, poder a gente trabalhar o conteúdo. Gente, impulso na física, né, uma grandezazinha vetorial, impulso, ele é dado pelo produto da força, né, multiplicado pelo tempo de atuação dessa força, ok? Então, quando você vai arremessar algo, por exemplo, certo? Então, quando você está arremessando algo, né, você está jogando algo, você está aplicando uma força e essa força ela está atuando durante um certo tempo, né, nesse objeto, certo? Então, você está aplicando um impulso, certo? Que é dado matematicamente por isso. Então, o impulso é igual a força vezes a variação do tempo, né? O tempo em que essa força fica sendo aplicada aí neste corpo, né? Nesta massa, tá certo? Bom, nós podemos também trabalhar o impulso como o seguinte, ó, impulso, força. Pela segunda lei de Newton, né? Força é massa vezes aceleração, certo?
Então, vou até colocar aqui de outra cor para poder ver o que foi feito, né? Então, força é massa vezes aceleração, certo? Vezes o tempo, ó, tempo de atuação, certo? Então, o impulso, ele vai ser o que também, ó? A aceleração, certo? Nós podemos escrever da seguinte forma, ó. A aceleração, neste caso, para a gente, vai ser variação da velocidade, né, sobre a variação do tempo, pronto, ok? Vezes o tempo, ó, o ΔT lá de cima que eu não trabalhei, certinho? Posso fazer o quê? Ó, ΔT e o ΔT, ó. Então, eu posso dizer que o impulso também, ó, impulso, ele é dado pela massa vezes a variação da velocidade, tá certo? Aí nós entramos numa outra areazinha, né, dentro do assunto que nós estamos falando, que é a quantidade de movimento, certo? Então, o impulso eu posso dizer que é o quê? Ó? Impulso é igual, ó, a variação da quantidade de movimento. Pronto. Então, eu posso escrever o impulso como força vezes o tempo, ou o impulso pode ser a variação da quantidade de movimento, né? Essa quantidade de movimento, ó, quantidade de movimento, que é a massa vezes a velocidade. Como aqui nós estamos tratando com ΔV, que é a variação da velocidade, essa variação da velocidade nada mais é do que a velocidade final menos uma velocidade inicial. Ok? Então, eu tenho massa vezes velocidade final, certo? Menos massa vezes velocidade inicial. E isso é uma variação da quantidade de movimento, né? Então, o impulso é o quê? Ó? É quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Certo? E quais são as unidades que a gente vai trabalhar aqui? Olha só como é que é simples. Impulso é força vezes o tempo, né? Força é dado em quê? Força é dada em newtons. Certo? Dado em newtons. E o tempo é dado em segundos. Pronto. A unidade que nós trabalhamos para impulso é newton segundo. Ok? E quantidade de movimento? Quantidade de movimento é massa vezes velocidade, né? Então, qual a unidade que nós iremos trabalhar aqui, ó? Então, a unidade, não é, que nós iremos trabalhar para a quantidade de movimento vai ser a massa, que é dado em quilo, né, quilograma, vezes a velocidade, que é dado em metros por segundo. Pronto. Essa é a unidade da quantidade de movimento. Certo? Levando tudo aquilo em consideração, vamos responder a questão, né? Então, a questão está falando sobre impulso, né? Então, a intensidade do impulso aplicado no carrinho vai ser de quanto? Vamos lá. Então, o impulso, né? Impulso é força vezes o tempo, né? Força vezes o ΔT. A força ele deu, é 20 newtons. E essa força vai ser aplicada quanto tempo? 30 segundos. Olha só como é que é fácil. Questão de segunda etapa da UEMA. Vejam só como é que é simples. Certo? Então, o impulso vai ser o quê? Ó? A força é de 20 newtons. De 20. E o tempo é de 30 segundos. Só fazer 20 vezes 30. Quanto é 20 vezes 30? É isso mesmo. O impulso é de 600 newton segundo.
Não tem mistério nenhum. Basta aplicar o conceito, força vezes tempo. Lá eu tenho a força, lá eu tenho o tempo de aplicação dessa força, e a gente consegue resolver a questão sem nenhum problema, certo? Sem nenhum problema. Viram como é fácil? Ah, a opção é a letra D, certo? Opção, a letra D. Então, questão bem fácil, questão bem simples, questão de segunda etapa da UEMA, certo? Questão de segunda etapa da UEMA. Logicamente que lá na segunda etapa, né, dos vestibulares da UEMA, que tem a segunda etapa, que é a prova discursiva, lá você pode fazer um textozinho para poder valorizar a questão, né, valorizar a sua resposta, explicando o porquê que é isso. Isso é sempre muito bem válido, certo? Você explicar o porquê dessas definições, né, e o porquê que você está fazendo a questão daquela forma, tá certo? Mas a parte matemática da física que tem aqui, né, que muitas das vezes chega a ser um atrapalho para algumas pessoas, né? É muito simples, basta a gente multiplicar aqui dois números, uma multiplicação bem simples de fazer, né, que é 20 vezes 30, tá ok? Que a gente encontra a resposta que está lá na letra D, que é 600 Newton/segundo, tá ok? Então, questão fácil, questão simples. E vamos para a segunda, né? A segunda é a continuação dessa daqui, vocês vão ver aí, ó. Então, a segunda nós temos os mesmos dados, ó. Olha aí o texto, ó, no supermercado, o cidadão empurra um carrinho de compra com velocidade de 1,5 metros por segundo, né, com vários produtos, perfazendo um total de 30 quilos de massa durante 30 segundos, o carrinho é impulsionado por uma força constante de 20 newtons, né, mantendo a mesma direção, o mesmo sentido do movimento. Então, a quantidade de movimento do carrinho, agora que vem a parte diferente, né, a quantidade de movimento do carrinho após os 30 segundos de atuação da força vai ser de quanto? Então são os mesmos dados, eu não vou nem apagar aqui os dados, são os mesmos, só que agora ele pede a quantidade de movimento. Então eu vou apagar isso, ok? Vou apagar e vamos calcular aí a quantidade de movimento. Então, aqui agora é a questão 2. São os mesmos dados da questão 1, só que agora a gente quer a quantidade de movimento, tá ok? O que é que nós sabemos? Nós já sabemos o impulso, que é 600, certo? Eu sei que o impulso é igual à quantidade de movimento e a quantidade de movimento é dado por massa vezes velocidade, certo? Bom, eu tenho a velocidade inicial, que é de 1,5, certo? Está faltando encontrar uma velocidade final para isso, certo? Porque ele vai atuar, né, ele vem com uma velocidade de 1,5, mas tem a atuação de uma força durante 30 segundos. Se a força está agindo, eu tenho a ação de uma aceleração. Concorda? Se eu tenho a atuação de uma aceleração positiva, eu tenho um aumento da velocidade. Que ele não fala no texto, ele não traz no texto essa informação, certo? Mas você sabe que o carro estava em movimento, tem a atuação de uma força, logicamente que isso vai interferir, vai mudar na velocidade, certo? Então vamos encontrar primeiro essa velocidade final. Então, nós começamos aqui com um movimento retilíneo uniformemente variado, certo? Que é a atuação de uma força, certo? Uma força, ela vai agir. Então nós temos, ó, velocidade final, que é o que eu quero saber, velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo. A velocidade inicial eu já tenho, é 1,5. 1,5 metros por segundo, tá certo? O tempo de atuação, eu tenho. Esse tempo de atuação é 30 segundos. Ok? O que eu não tenho aqui é a aceleração. Certo? Para encontrar a velocidade final. Mas eu posso encontrar a aceleração. Pela segunda lei de Newton, nós sabemos que força é igual a massa vezes a aceleração. Então, a aceleração é o quê? É força sobre a massa. Pronto. Então a aceleração vai ser quem? Quem é a força? A força, eu já tenho, é 20 newtons. A massa, eu tenho, que é 30 quilos. Então é 20 sobre 30, ou
2 sobre 3, certo? Então, a aceleração que eu vou utilizar é 2 sobre 3 metros por segundo ao quadrado. Posso deixar até minha informação desse jeito, porque aquele 3 lá no denominador vai servir para a gente, certo? Então, eu vou fazer a substituição. Vamos lá. Velocidade final é o que eu quero encontrar, vai ser igual a velocidade inicial, que é 1,5, mais a aceleração, que é 2/3, 2 sobre 3, vezes o tempo, que é 30. Certo? Vezes o tempo, que é 30 segundos. 30 eu posso dividir por 3. 30 dividido por 3, eu tenho como resultado 10. Certo? Então vai ficar como? 10 vezes 2, 10 vezes 2 vai dar 20, né? Então, a velocidade vai ser 1,5 mais 20, fazendo esta multiplicaçãozinha bem aqui. 20 mais 1,5 vai dar 21,5 metros por segundo. Pronto. Essa é a velocidade final. Por que eu tenho que encontrar a velocidade final? Certo? Porque ele quer saber qual é a quantidade de movimento ao final dos 30 segundos de atuação. 1,5, velocidade de 1,5 é antes da atuação, certo? Da força. Depois que atua a força, a velocidade vai para 21,5. Então eu quero saber qual é a quantidade de movimento quando a velocidade for 21,5, certo? Aí fica mais simples, ok? Vou apagar esse lado, né? Vou apagar aqui embaixo, vou deixar aqui a equação que eu vou utilizar. Quantidade de movimento vai ser massa vezes a velocidade, né? A velocidade final, no caso, a velocidade de 21,5. Então a quantidade de movimento vai ser o quê? A massa, que é 30, vezes a velocidade, que é 21,5, 21,5. Ok? Então a quantidade de movimento vai ser igual a quanto, né? A gente vai ter que fazer essa continha, não tem jeito. Fazer assim, 215 vezes 3. Então eu tiro o 0 do 30, coloco uma casa ali, né? Quer dizer, tira aquela casa ali da vírgula. É o mesmo que eu multiplicar 30 por 21,5, é a mesma coisa. Então eu tiro esse 0, ganho essa casa bem aqui. 5 vezes 3 dá 15, vai 1. 3 vezes 1, 3. Com mais 1, 4. 3 vezes 2, 6. 645, 645. Qual é a unidade? Massa é quilograma, velocidade é metro por segundo. Então eu encontrei a quantidade de movimento, ok? É uma questão de segunda etapa, é uma questão que é um pouquinho mais trabalhada do que a primeira, né? Que seria o primeiro item dessa mesma questão lá da segunda etapa do vestibular da UEMA, certo? Mas a questão não é difícil. Basta encontrar a velocidade final, depois da atuação da força, e encontrar a quantidade de movimento que eu chego na minha resposta. A resposta é a letra C, né? 645. Então, resposta letra C, certo? Fácil, fácil, certo? Fácil, fácil. Tem um trabalhozinho, logicamente, né? Tem um trabalho, mas a questão é fácil, muito simples. Vamos para a questão 3, né? Vamos ver o que é que traz a questão 3 aí pra gente, né? A questão 3 é uma questão do Enem, né? Então vamos lá para o texto. BTU é uma sigla, né, para a unidade térmica inglesa, né? Que é definida como a quantidade de calor necessário para elevar a temperatura, né, de 1 libra, ou 0,45 quilos, de água, de 59,5 graus Fahrenheit para 60,5 graus Fahrenheit, né, sob a pressão constante de 1 atm, né, de uma atmosfera. A unidade BTU é utilizada de forma errônea por diversos profissionais, como sendo potência de resfriamento do aparelho. Como se pode apresentar corretamente a unidade de potência com base no BTU, né? Então, lembrando aí que essa unidade BTU, ela é
necessária, né, para elevar aí a temperatura de uma quantidade de massa, certo? No caso, em uma unidade aí de temperatura na escala Fahrenheit, né, sob a pressão de 1 atm. Tá ok? Então, qual é a representação correta para essa unidade de potência, né? Chamado de BTU, tá ok? Então, nós temos algumas situações, né? BTU por hora, BTU, né, por hora, metro quadrado, por aí vai, certo? Essa unidade, como ela é uma unidade de potência, toda potência é o trabalho por tempo, certo? Toda potência é trabalho por tempo. Então, vou colocar bem aqui, ó. Não vou nem precisar apagar o que tem aqui, ó. Potência é trabalho por tempo. No caso, vai ser BTU por hora. Resposta, letra A, né? BTU, hora, que é o tempo, tá ok? Então, resposta, letra A. Então, com isso, finalizamos a nossa aula de hoje e até a próxima. Fala galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula do preparatório Paz UEMA Enem. E aqui é o professor Celso Ramos, seu professor de Biologia. Nessa aula nós vamos trabalhar o conteúdo de dinâmica de populações, tá? Um conteúdo também da parte de ecologia e é necessário que a gente tenha conhecimento sobre como é que ocorre, por exemplo, o processo, o dinamismo, né, do crescimento populacional, o que vai influenciar no crescimento das populações. Então, a gente vai agora responder aqui algumas questões. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção, tá? Essa primeira questão, ela diz o seguinte. Em uma experiência de laboratório, células de uma bactéria de crescimento rápido foram inoculadas em um frasco contendo um meio de cultura adequado. Ao longo de um período de 20 horas, foram medidas a intervalos regulares, entre outras variáveis, a densidade populacional e a velocidade de crescimento. Os gráficos abaixo representam os valores medidos. Então, eles apresentaram aqui os gráficos, né, que foram desenvolvidos por esse estudo. Ele não identificou o que cada gráfico representa, né, na verdade. Ele coloca aqui no eixo X o tempo em horas, só que a gente não entende qual é a variável que está sendo analisada no eixo Y, né? Então, a gente, provavelmente, é uma questão que vai perguntar, vai pedir, para a gente entender qual seria essa variável, né? Então, ele está colocando aqui que foi estudado um grupo de bactérias, que tem crescimento rápido, no meio de cultura. O meio de cultura, pessoal, é um ambiente que tem alimento para a bactéria crescer. Então, conforme ela vai, as bactérias elas vão se alimentando, elas vão se reproduzindo e, consequentemente, nós vamos ter a necessidade de ter mais recursos para que essas populações de bactérias possam continuar a se multiplicar. Porque se elas se multiplicarem de maneira descontrolada, vai chegar um momento em que vai faltar alimento, né? Então aqui ele coloca aqui que os gráficos abaixo foram representados, estão representando os valores que foram medidos durante o estudo desse crescimento dessas populações de bactérias. E aí na letra A, ele pergunta o seguinte, olha aqui, ó. Sabendo que o gráfico 3 representa a densidade populacional, indique o gráfico que representa a velocidade de crescimento da bactéria, que é definida como o número de novas bactérias formadas por minuto. Como vocês sabem, o Paz UEMA, né, ele tem uma etapa de provas de questões discursivas. Então, a gente tem aqui uma questão discursiva e ele pede aqui, levando em consideração que o gráfico 3 aqui, ó, seria a densidade populacional, ele quer saber qual é o gráfico, né, que representa a velocidade de crescimento dessa bactéria. Então, vamos analisar aqui o gráfico 3. O gráfico 3 diz, ele diz aí na letra A, que o gráfico 3 diz que o eixo Y representa a densidade populacional. O que é densidade populacional, né, gente? Densidade populacional, ela é representada
pelo número de indivíduos dividido pelo o espaço geográfico, o espaço onde esses indivíduos estão existindo, né? Estão vivendo. Então, nós temos aqui, inicialmente, a densidade é 0, e aí ela tem um crescimento bem acentuado, né? Parecido com o crescimento de uma curva exponencial, só que chega um determinado momento que esse crescimento ele permanece constante, não aumenta mais. Ele fica no mesmo valor, conforme o tempo vai se passando, a densidade populacional permanece a mesma. Então, significa dizer que aquele número de indivíduos, inicialmente ele cresceu, mas chegou um momento que ele parou de aumentar o número de indivíduos ao longo do tempo. Ora, se ele está me perguntando, né, se o gráfico 3 é a densidade, qual seria o gráfico que representa o crescimento populacional? Veja, inicialmente a população está aumentando em número de indivíduos, mas chega um determinado momento que esse número de indivíduos para de crescer, chega a 0. Então, o gráfico que mais vai indicar o crescimento populacional só pode ser aqui, pessoal, o gráfico 1. Porque, olha só, inicialmente olha o gráfico 1 e o gráfico 3, faça essa comparação. Eu vou apontar para os dois aqui, ó. Inicialmente, a densidade vai aumentando, o crescimento populacional vai aumentando também. E aí, ó, observe que chega um momento aqui no gráfico 3 que esse crescimento, ele permanece, olha, ele para, tá? Ou seja, a densidade permanece constante. Se a densidade permanece constante, o número de indivíduos parou de aumentar ao longo do tempo. Então, o crescimento passou a diminuir. Ou seja, se passou a diminuir chegando a 0, quer dizer que ao longo do tempo não teve mais acréscimo de indivíduos para fazer parte dessa população, tá certo? Então a gente tem aqui uma sugestão de resposta, né? Porque ele coloca aqui, ó, sabendo que o gráfico 3 representa a densidade populacional, indique o gráfico que representa a velocidade de crescimento. Nós já sabemos que é o gráfico 1, tá? Que é definido como o número de novas bactérias formadas por minuto. A gente tem aqui uma sugestão de resposta, que ele fala o seguinte, ó, como o gráfico 3 demonstra o crescimento populacional que se estabiliza, como a gente pode observar aqui, ó, o crescimento ele se estabiliza, ou seja, o crescimento cresce inicialmente, se mantém constante e depois tende a 0. Olha, ó, cresce inicialmente, se mantém constante e depois tende a 0. Tá? Devido à resistência ambiental. O que seria essa resistência ambiental? Pessoal, se eu tenho a densidade populacional aumentando, isso significa que existe uma grande quantidade de indivíduos vivendo no mesmo local. Se eu tenho uma grande quantidade de indivíduos vivendo no mesmo local, com certeza vai faltar recursos, como, por exemplo, alimento. Vai haver disputa por alimento. Pouco alimento para muitos indivíduos. Isso vai gerar o que a gente chama de luta pela sobrevivência, competição entre essas bactérias. Então, certamente, muitas bactérias vão começar a morrer por falta de recursos. Então, essa falta de recursos nós chamamos de resistência ambiental, tá, pessoal? Então, essa resistência ambiental é o que limita o crescimento da população. Porque vamos imaginar que se o ambiente tivesse alimento de maneira ilimitada, o crescimento da população, o crescimento da densidade populacional seria exponencial. Não haveria fim, cresceria infinitamente. Mas como nós sabemos, isso não acontece na natureza, né? Porque a quantidade de recursos ela não é suficiente para todos os indivíduos, tá? Então ele diz aqui que devido à resistência ambiental e, consequentemente, competição intraespecífica por recursos. O único gráfico que exemplifica isto é o gráfico 1, como eu mostrei para vocês. Crescimento inicial, depois estabilização do crescimento, e aí o crescimento ele tende a 0, significando que a densidade vai permanecer constante, como a gente pode observar no gráfico 3. Tranquilo, pessoal? Então, essa seria a resposta da letra A.
Nós temos aqui uma letra B que nos diz o seguinte, presta bastante atenção, olha só. Explique como a velocidade de crescimento varia em função da concentração de nutrientes nas condições experimentais citadas. Gente, olha só, se eu tenho um número de indivíduos aumentando, consequentemente, essa grande quantidade de indivíduos vai consumindo os recursos, os nutrientes disponíveis. Consequentemente, a concentração dos nutrientes que estão disponíveis nesse meio de cultura, ela vai tender a zero também. Tá? Nós temos também aqui uma sugestão de resposta, que ele fala assim, ó, conforme a cultura de bactérias vai crescendo, né, mais recursos são necessários para que se mantenha essa taxa de crescimento. Como eu falei para vocês na alternativa anterior, para que o crescimento permanecesse constante, teria que ter alimento para sustentar todos esses indivíduos. Se fossem disponibilizados recursos proporcionais às taxas de crescimento populacional, essa também cresceria. Entretanto, o recipiente e a quantidade de recursos, ou seja, de nutrientes, é limitada. Com isso, a partir de uma quantidade máxima de organismos que este ambiente pode suportar, conhecida como capacidade de suporte, a competição entre organismos da mesma espécie e a velocidade com que esta população cresce diminui até que tende a zero. Ou seja, eu já falei isso aqui, né? A quantidade de alimento, de nutrientes disponíveis diminuindo, o ambiente ele vai fornecer uma resistência. O que é essa resistência ambiental? A falta de recursos disponíveis para todos. Esses recursos não é só alimento, tá, pessoal? Pode ser, por exemplo, moradia, espaço geográfico. As plantas, por exemplo, elas têm o costume de competir umas com as outras. Por quê? Elas precisam de luz solar. Então, algumas plantas elas podem terminar competindo com outras no sentido de lutar pela busca, né, de luminosidade. Então, termina que algumas plantas ficam encobrindo outras, impedindo a luminosidade das plantas que estão sendo encobertas. Então, a competição ela acontece não apenas no meio microbiológico, né, como no caso das bactérias, dos fungos, mas também no meio macroscópico, né, que a gente vê, por exemplo, ocorrendo entre os animais, entre as plantas e por aí vai, tá, pessoal? Então, a gente viu aqui uma dinâmica populacional que, consequentemente, a gente termina também vendo um pouco sobre relações ecológicas entre os seres vivos, né? Na ecologia nós temos as relações ecológicas, relações que os seres vivos podem desenvolver entre si, como, por exemplo, a competição é uma delas, e a gente viu aqui um exemplo de competição, tá? Vamos para a nossa próxima questão também, para a gente continuar revisando aqui um pouco sobre como que pode cair essas questões aí no PAIS UEMA, tá? E também no Enem. Essa questão, ela fala o seguinte, um biólogo foi convidado para realizar um estudo do possível crescimento de populações de roedores em 5 diferentes regiões impactadas pelo desmatamento para a ocupação humana, o que poderia estar prejudicando a produção e a armazenagem local de grãos. Então, eles viram aqui que tinha 5 regiões com crescimento de roedores, crescimento descontrolado, né? E aí, eles querem ver aí qual dessas regiões poderia estar afetando aí a produção e o armazenamento local de grãos, né? Para cada uma das 5 populações analisadas, que é a população de 1 a 5, identificou as taxas de natalidade, mortalidade, emigração e imigração, tá? Em número de indivíduos conforme ilustrado no quadro. Então, nós temos aqui o quadro, apresentando aqui a taxa de natalidade, taxa de mortalidade, emigração e imigração. Natalidade vocês já sabem, né, gente? Número de indivíduos que nascem. Mortalidade, número de indivíduos que morrem. Emigração são os indivíduos que saem do local da sua população original e vai para um outro local. Imigração são indivíduos, número de indivíduos que chegam de outras regiões para uma determinada população, tá? Então, em longo prazo, se essas taxas permanecerem constantes, qual dessas regiões deverá apresentar maiores prejuízos na produção e armazenagem de grãos? Então, nós temos aqui 5 regiões,
onde foi analisado as taxas de natalidade, mortalidade, emigração e imigração. Então, 5 regiões. Eles querem saber qual dessas 5 regiões aqui poderia haver um prejuízo na produção de grãos. Se eu estou falando de crescimento populacional de roedores, então a gente vai observar em qual dessas 5 regiões nós temos o maior crescimento populacional desses roedores. Por quê? Quanto maior o crescimento populacional de roedores, maior o prejuízo que esses roedores vão causar na produção e na armazenagem desses grãos. Concordam comigo, pessoal? Então é isso. Então vamos aqui ver qual dessas 5 regiões nós temos o maior crescimento populacional. Vamos lembrar o seguinte, o número de indivíduos que nascem, que é a taxa de natalidade, mais o número de imigrantes, isso aqui contribui para o crescimento populacional, tá? Quando a soma dos indivíduos que nascem, mais os indivíduos que estão chegando na população, que são os imigrantes, quando essa soma aqui ela é maior do que a soma dos que morrem, mais os indivíduos que saem da população, quando existe essa diferença, quer dizer que essa população está crescendo. Por quê? Esses 2 componentes aqui, a natalidade e a imigração, eles contribuem para o aumento do número de indivíduos na população, enquanto que a mortalidade e a imigração contribuem para a diminuição dos indivíduos da população. Logicamente, esses 2 aqui estando em uma maior quantidade, a população vai estar em crescimento. Então a gente pode analisar aqui, por exemplo, qual seria a taxa de maior crescimento dessas 5 populações. Eu já até fiz o cálculo, a gente pode lembrar também, o inverso também pode acontecer. Ó. O número de indivíduos, a soma dos que morrem, aliás, a soma dos que nascem, né, mais os imigrantes, se der uma soma menor do que a soma dos que morrem, mais os emigrantes, né, então quer dizer que essa população está diminuindo, ok? E se for igual, né, se não tiver diferença entre essas 2 somas, a população ela permanece com o número de indivíduos constantes, está estável, tá? Então vamos analisar a primeira população. Nós tínhamos ali 65 indivíduos que nascem, mais 5 emigrantes, né, é igual a 70. Enquanto que eu tenho 40 dos indivíduos que morrem, tá? Mais os emigrantes, vai dar 45. Então aí nós temos uma diferença de 25, né? A população está em crescimento. Esse aqui é o crescimento populacional da população 1, né? Na população 2, fazendo essa mesma continha aqui, né? A gente pegando os mesmos dados ali do número 2 aqui, ó. Indivíduos que nascem, mais os emigrantes, vai dar esse valor aqui. Indivíduos que morrem, né? Mais, aqui é imigrantes, tá, gente? Indivíduos que morrem, mais os emigrantes, vai dar 26. Aí, ó, crescimento igual a 3. Na terceira população, né, a gente faz a mesma continha, o valor lá vai dar 27, tá? Na quarta população, a gente fazendo a mesma continha, o valor vai dar 55. Então, como vocês podem observar, a maior taxa de crescimento populacional, né, está sendo até então o número 4. Mas vamos ver o número 5. Fazendo o mesmo cálculo, pegando aqueles dados ali do número 5, olha o valor que vai dar, 41. Então, a maior taxa de crescimento populacional de roedores é o número 4. Então, quer dizer que na região 4 aqui, nós vamos ter uma maior taxa de prejuízo, né, com relação à produção e armazenagem de grãos, porque o crescimento de roedores aqui vai ser maior. Então, a alternativa aqui, gente, vai ser a letra D, tá? A região número 4. Vamos para mais uma questão. Essa questão, ela diz o seguinte. Traíras são predadoras naturais dos lambareis. Acompanhou-se em uma pequena lagoa a evolução da densidade populacional dessas 2 espécies de peixes. Tais populações, inicialmente em equilíbrio, sofreram notáveis alterações após o início da pesca predatória da traíra na mesma lagoa. Esse fato pode ser observado no gráfico abaixo, em que a curva número 1 representa a variação da densidade populacional da traíra. Então aqui, ó,
essa aqui é a densidade populacional. Percebo que ao longo das gerações, a densidade populacional da traíra diminuiu, né? Então ele quer saber, a curva que representa a variação da densidade populacional de lambareis é a de número. Então, a gente, sabendo que essa curva número 1 é a densidade populacional dos lambareis, ele quer saber qual dessas outras curvas aqui, né, desses outros gráficos, vai representar o crescimento, a densidade populacional dos lambareis. Gente, vamos pensar o seguinte, ele está dizendo que as traíras são predadoras dos lambareis. Bem, se as traíras são predadoras dos lambareis, se elas diminuírem, se ocorrer uma diminuição do número de traíras, consequentemente, os lambareis não terão predadores para estar matando, né, ou diminuindo a densidade populacional dos lambareis. Então, a tendência é que ocorra um crescimento no número de lambareis, porque ocorreu uma diminuição da densidade populacional das traíras. Então, a alternativa que vai ser a resposta vai ser a letra D. Por quê? Observa, se eu tenho a densidade populacional de traíras diminuindo, consequentemente, olha aqui, ó, o crescimento populacional dos lambareis, veja, ele vai aumentar, porque com a diminuição das traíras, aumenta o número de indivíduos da população dos lambareis. Então, essa é a alternativa correta. Espero que vocês tenham entendido. Fiquem com Deus, até mais. Tchau, tchau. Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Celso Almeida. Sejam bem-vindos a mais uma aula do preparatório do Paz UEMA Enem, da nossa plataforma Gonçalves Dias. E vamos para mais uma aula de biologia. Nessa aula, pessoal, nós vamos trabalhar relações ecológicas, tá? Relações ecológicas 1. Por que 1? Porque a gente tem uma segunda aula também sobre relações ecológicas, só que a gente vai entender aqui que existem relações ecológicas que acontecem entre indivíduos da mesma espécie e relações ecológicas que ocorrem entre indivíduos de espécie diferente. A gente vai já entender um pouquinho sobre essas relações, tá? Antes da gente fazer essa revisão rápida, né, dessas relações ecológicas, eu vou ler aqui essa primeira questão que nós tiramos do Enem 2019, tá? Questão bem interessante, envolvendo relações ecológicas. É um conteúdo que cai, assim, corriqueiramente, nós vemos questões sobre relações ecológicas. E essa aqui fala o seguinte: as cutias, pequenos roedores das zonas tropicais, transportam pela boca as sementes que caem das árvores. Mas, em vez de comê-las, enterram-nas em outro lugar. Esse procedimento lhes permite salvar a maioria das suas sementes enterradas para as épocas mais secas, quando não há frutos maduros disponíveis. Cientistas descobriram que as cutias roubam as sementes enterradas outras. E esse comportamento de ladroagem, né, entre aspas, faz com que uma mesma semente possa ser enterrada dezenas de vezes. Então, essa ladroagem, ela está associada a que tipo de relação ecológica, né, pessoal? Vamos aqui entender um pouco sobre as relações ecológicas. Nós estamos estudando a ecologia. A ecologia é a parte da biologia que estuda as relações que existem entre os seres vivos, ou seja, relações que seres vivos promovem entre si, e as relações de troca que os seres vivos promovem com o ambiente onde eles estão inseridos. Então, aqui, ó, nós temos seres vivos interagindo com seres vivos e, ao mesmo tempo, seres vivos interagindo com o ambiente. Essas interações são trocas, né? Agora, a gente está falando das relações que ocorrem entre os seres vivos. Então, relações ecológicas, relações que ocorrem entre os indivíduos, né, da natureza, que pode ser relações intraespecíficas ou pode ser relações ecológicas interespecíficas. Tome cuidado com esse radical aí, com essa palavrinha, né? Muitas vezes te confunde, são palavras semelhantes. Mas eu tenho aqui, ó, intra, quer dizer dentro da mesma espécie. Inter
significa entre espécies diferentes, ok? Então nós vamos aqui nessa aula revisar um pouquinho sobre essas relações ecológicas que ocorrem entre indivíduos da mesma espécie. Numa outra aula, na aula de Relações Ecológicas 2, nós vamos falar de relações interespecíficas, tá? Bem, relação intraespecífica são 3, tá? Nós vamos ver 3 relações que ocorrem entre indivíduos da mesma espécie. No caso, a gente tem a competição intraespecífica, que é a competição que ocorre entre indivíduos da mesma espécie. Nós temos as colônias e as sociedades, que muitas vezes o aluno ele tem a tendência de confundir isso aqui, confundir colônia com sociedade, tá? Você que é aluno da nossa plataforma Gonçalves Dias não pode cair nessa pegadinha, tá? Então vamos aqui. Eu vou lembrar um pouco aqui, a gente vai lembrar um pouco sobre a competição. O que é competição, gente? É a luta pela sobrevivência, né? Os indivíduos estão lutando pelo mesmo recurso, então isso é a competição. E eu coloquei aqui um sinalzinho, né? 2 sinais de negativo, quer dizer o quê? Indivíduos que estão nessa relação, os 2 ou mais indivíduos que estão nessa relação, eles têm prejuízo entre si. Imagina, 2 indivíduos estão vivendo no mesmo local, estão competindo entre si. Ambos vão ter a tendência de querer prejudicar o outro. Então, é uma relação que causa prejuízo para ambas as partes. Por isso que eu coloquei 2 sinaizinhos de negativo, tá? Então, aqui, ó, na competição ocorre quando 2 ou mais indivíduos que ocupam o mesmo habitat compartilham de nichos ecológicos semelhantes. Vamos lá. Se eu tenho indivíduos que vivem no mesmo local, no mesmo lugar, né? E esses indivíduos têm os mesmos hábitos, ou seja, esses indivíduos têm o mesmo nicho, consequentemente, eles vão lutar pelo mesmo tipo de alimento, pelo mesmo local de moradia, pelos mesmos recursos. Então, se eu tenho indivíduos com os mesmos hábitos, quer dizer que eu tenho indivíduos com o mesmo nicho, tá? Nicho ecológico, pessoal, quer dizer, são os hábitos do indivíduo. Que hábitos são esses? Quando a gente descreve um nicho ecológico, por exemplo, de um macaco, como esse aqui, a gente vai descrever, por exemplo, quais são os predadores que se alimentam desse animal, quais são os parasitas que que costumeiramente atacam esse indivíduo, qual tipo de alimento, onde é que eles obtêm água, qual é a temperatura mais ideal para a sobrevivência dele, a temperatura ou umidade, qual o melhor local de reprodução. Quando a gente descreve todas essas características aqui, gente, a gente está descrevendo o nicho ecológico, tá? Então, quando eu tenho indivíduos que têm o mesmo nicho ecológico, vivendo no mesmo lugar, no mesmo espaço geográfico, eles têm a tendência de entrar em competição. Isso foi descrito por esse cara aqui, ó, George F. Gause. Esse cara aqui, o Gause, ele fez um experimento utilizando, por exemplo, 2 espécies de protozoários que nós chamamos de paramécio, tá? Nós temos aqui o paramécio aurelia e o paramécio caudato. Esse primeiro gráfico, pessoal, mostra o crescimento populacional dos 2 tipos de paramécios vivendo em ambientes diferentes. Então, o paramécio aurelia vivendo num local totalmente separado do paramécio caudato. Então, veja, o crescimento dos 2 é um pouco semelhante, né? Mas percebam que ao longo do tempo, a população desses paramécios as populações estão aumentando, até chegar um momento em que o crescimento populacional permanece constante, fica estabilizado, né? Porque nós sabemos que o meio ambiente ele fornece resistência, ou seja, limitação de recursos alimentares, por exemplo, tá? Agora, o Gause, quando ele colocou essas 2 espécies de paramécios vivendo no mesmo local, eles vivem na água, tá, gente? Então, imagina um aquário. Antes, os 2 tipos de paramécios estavam vivendo em aquários diferentes, e agora ele junta a água desses 2 aquários no mesmo aquário, e agora essas 2 populações passam a conviver. Como
as duas populações têm os mesmos hábitos, eles agora começaram a entrar em competição. E percebam que a população, o crescimento populacional da espécie Paramecium aurelia continuou normalmente, cresceu e permaneceu estabilizado. Já a população de Paramecium caudato, olha o que aconteceu. Inicialmente teve um crescimento, só que o local onde eles estavam vivendo não tinha espaço suficiente, tinha pouca disponibilidade de alimento, eles agora começaram a entrar em competição e veja que a população dos Paramecium caudato foi prejudicada, porque o número de indivíduos dessa população aqui, ó, caiu até chegar a zero, significando dizer que uma população extinguiu a outra população. E com base nesse experimento aqui, pessoal, o Gauss, né, o George F. Gauss, ele criou, até formulou um princípio muito importante, que é o princípio da exclusão competitiva. Né? Ficou conhecido como o princípio da exclusão competitiva de Gauss. E o que diz esse princípio? Ele fala que se eu tenho duas ou mais populações que têm o mesmo nicho ecológico vivendo no mesmo espaço geográfico, eles vão entrar em competição e, consequentemente, uma tenderá a extinguir a outra, como foi o que aconteceu aqui nesse exemplo do Paramecium aurelia e do Paramecium caudato, em que a população do Paramecium aurelia terminou extinguindo a população do Paramecium caudato. Então, essa é a primeira relação ecológica, competição. A segunda relação ecológica intraespecífica são as colônias. Percebam que no sinalzinho aqui que eu coloquei, tem dois sinaizinhos de mais. Isso significa que se eu tenho indivíduos que estão vivendo numa colônia, esses indivíduos eles estão ganhando, eles estão tendo benefício. É uma relação harmônica. Veja, lá na anterior, era uma relação desarmônica, porque na competição, os dois entravam em prejuízo. Tá? Essa daqui é intraespecífica, porque ocorre entre indivíduos da mesma espécie, só que é harmônica, porque indivíduos que estão convivendo numa colônia, eles estão se ajudando, né? Então, vários indivíduos da mesma espécie vivem agrupados no mesmo corpo, interagindo de forma mutuamente vantajosa. Então, quer dizer que os indivíduos de uma mesma colônia, eles têm uma relação de dependência anatômica, ou seja, o corpo de um permanece unido no corpo do outro, como se fosse um único organismo, tá? E aí a gente tem as colônias isomórficas e as colônias heteromórficas. Vocês vão já entender o que é colônia isomórfica. Por exemplo, imagina aqui que eu tenho, isso aqui são algas, tá, gente? Algas verdes. Essas algas, cada pontinho que vocês estão vendo, ó, cada pontinho desse aqui é uma única célula de uma alga unicelular. Elas estão vivendo numa colônia, unidas umas com as outras, tá? E aí parece uma esfera, né? Forma nessas esferas aí. Então, se a gente analisar, olha aqui, ó, cada alga dessa, veja que elas estão grudadas, unidas umas com as outras. Então, é uma colônia. São vários indivíduos da mesma espécie, tendo uma relação de dependência anatômica, tá? E é isomórfica, porque iso significa igual. Os indivíduos da colônia têm o mesmo formato, tranquilo? Já o outro exemplo aqui, ó, esse aqui é um caso de uma colônia de animais. E nesse caso eu tenho vários quinidários, né? Esses indivíduos estão unidos entre si, formando uma única colônia. São pólipos, né? Estão todos unidos, formando uma colônia, tá? É isomórfica porque tem o mesmo formato, tem a mesma aparência, tá? Já nesse outro caso, nós temos uma colônia que é heteromorfa. A palavra hétero significa diferente, né, gente? Então, eu tenho aqui, ó, um indivíduo que vai ser responsável pela captura de alimento, que são esses tentáculos aqui, isso aqui são vários indivíduos da mesma espécie, só que esses indivíduos têm formatos diferentes e eles estão unidos no mesmo corpo, formando uma colônia. Então, o que vocês veem aqui, que é a caravela portuguesa, tá? Ela não é um ser vivo, elas são vários seres vivos
estão unidos no mesmo corpo. Então eu tenho um indivíduo que captura o alimento, tenho um indivíduo responsável pela reprodução, tá? Que é esse indivíduo chamado gonozoide, tá? Tem um indivíduo flutuador que forma esse balãozinho aí, ajudando a colônia a flutuar. Então, é uma colônia heteromorfa. É colônia porque os indivíduos estão unidos, têm independência anatômica, e eles terminam tendo uma divisão de tarefas, tá? E o formato do corpo deles é diferente. E aí por isso que é chamado de hétero. Hétero é diferente, heteromorfa. Formas diferentes, tá, gente? E a sociedade, gente, no caso da sociedade, acontece um pouco diferente das colônias, tá? Enquanto que na colônia eu tinha indivíduos que eles precisam estar unidos, grudados um no outro, uma relação de dependência anatômica, aqui na sociedade não tem dependência. Os indivíduos de uma sociedade, eles têm o corpo separado um do outro. Só que eles precisam viver em sociedade, promovendo divisão de tarefa. Essa divisão de tarefa, como é o caso, por exemplo, que acontece com as abelhas, né? com as formigas, com os cupins. Então eu tenho aí uma sociedade em que os indivíduos eles têm divisão de tarefa. E aí eles trabalham para o bem comum de todo o grupo, né? Então vamos aqui, pessoal, responder essa questão que eu já até comecei a ler, né, no início da aula, mas agora a gente vai pegar um pouquinho novamente o raciocínio para poder responder ela. Então ela diz o seguinte: as cutias, pequenos roedores das zonas tropicais, transportam pela boca as sementes que caem das árvores, mas em vez de comê-las, enterram-nas em outro lugar. Esse procedimento lhes permite salvar a maioria das suas sementes enterradas para as épocas mais secas, quando não há frutos maduros disponíveis. Cientistas descobriram que as cutias roubam as sementes enterradas por outras, e esse comportamento de ladroagem faz com que essa mesma semente possa ser enterrada dezenas de vezes. Essa ladroagem está associada a que tipo de relação ecológica? Seria sinfilia, predatismo, parasitismo, competição ou comercialismo? Bem, se eu estou falando de uma relação que ocorre entre cutias, eu estou falando que é uma relação intraespecífica, porque ocorre entre indivíduos da mesma espécie, tá? E se eu tenho indivíduos da mesma espécie, quer dizer que eu tenho indivíduos com os mesmos hábitos alimentares, os mesmos hábitos de moradia, né? Tem as mesmas funções da natureza, quer dizer que eles têm os mesmos nichos. E lembra que na nossa revisão no início eu falei do princípio da exclusão competitiva de Gauss. Fala que quando eu tenho indivíduos convivendo no mesmo espaço geográfico, esses indivíduos, se eles tiverem o mesmo nicho, eles vão entrar em competição. Como eu tenho indivíduos da mesma espécie, é uma competição, tá, gente? Competição intraespecífica, tá? Bem simples essa questão, como vocês podem observar, ela caiu aí na prova de 2019, tá? Do Pais UEMA. Já essa outra questão aqui, eu tirei ela do Enem, na verdade, tá? Eu não me lembro qual foi a prova, qual foi o ano, mas eu sei que ela é do Enem também, e ela explora bastante sobre essa questão das relações ecológicas. Então, presta bastante atenção que ele contextualiza, ele traz aí uma situação, um problema, e muitas vezes, se você não prestar atenção, pode até perder tempo, tá? Lendo a questão. Mas vamos aqui, ela diz o seguinte: uma colônia de formigas inicia-se com uma rainha jovem que, após ser fecundada pelo macho, voa e escolhe um lugar para cavar um buraco no chão. Ali dará origem a milhares de formigas, constituindo uma nova colônia. As fêmeas geradas poderão ser operárias, vivendo cerca de 1 ano, ou novas rainhas. Os machos provêm de óvulos não fertilizados e vivem aproximadamente 1 semana. As operárias se dividem as operárias se dividem e se encarregam, na verdade, de buscar por alimento, né? Formigas operárias que retiram dejetos de colônias e são responsáveis pela manutenção ou que lidam com o alimento
e alimentam as larvas. E as formigas que são patrulheiras. Como vocês podem perceber, está tendo aqui uma divisão de tarefas entre esses indivíduos, né? Uma colônia de formigas pode durar anos, dificilmente uma formiga social consegue viver sozinha. Gente, eu queria fazer uma crítica a essa questão, porque ele bate muito na tecla de que tem aqui uma colônia de formiga, colônia. E colônia não é o termo mais adequado, como eu mostrei para vocês na parte sobre a nossa revisão teórica. Eu falei que as formigas, elas não estabelecem uma colônia. Elas têm, na verdade, uma sociedade, tá? Uma sociedade, os indivíduos, eles não têm relação de dependência anatômica, eles não estão grudados, o corpo deles não estão grudados uns com os outros. Consequentemente, eles vivem separados, mas eles têm aqui uma divisão de tarefas para que toda a sociedade possa ser beneficiada, né, com essa relação. É uma relação ecológica intraespecífica, tá? Acontece entre indivíduos da mesma espécie e é harmônica, tá, gente? Então, só mesmo uma crítica, porque ele fala aqui, ó, colônia, ele colocou aqui em uma colônia de formiga, não é colônia, é sociedade, né? Enfim, então ele coloca o seguinte, uma característica que contribui diretamente para o sucesso da organização social dos formigueiros vai ser o que, gente? Letra A, você vai perceber que é a divisão de tarefa entre as formigas e a organização funcional da colônia. Então, essa divisão de tarefa ela é essencial para que todas possam crescer e sobreviver. Então, essa foi a nossa revisão do Pais UEMA. Fiquem com Deus, até mais. Tchau, tchau. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Conceição Alencar e começa agora a sua aula de redação em mais um projeto Pais UEMA Enem. Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Hoje teremos como foco tema e tipo textual. Lembrando que a aula de hoje estará voltada para o Pais UEMA. Nós sempre fazemos essa divisão, pois vocês sabem que existem características que diferem estes dois exames. Então vamos lá começar a nossa aula. Analisando as últimas provas do vestibular da UEMA desde 2017, constatamos que todas pediam relações do tipo dissertativo, argumentativo. Isso vocês já sabem. Irão inclusive encontrar esta orientação no início da prova, no início da produção textual. Faça um texto dissertativo, argumentativo. Elabore um texto dissertativo, argumentativo. Então, vocês já sabem que essa será a tipologia utilizada. A tendência tem sido a de temas voltados à observação do comportamento humano. Os temas são de conhecimento geral, mas supõem um certo grau de abstração, subjetividade. Algumas das provas de redação da UEMA oferecem esse tipo de tema a partir de trechos de livros da lista obrigatória. Isso é importante lembrar. Então, turma, essa é uma das características principais da produção textual da UEMA. Geralmente, a banca vai cobrar algo que está relacionado às obras literárias, que foram indicadas como leituras obrigatórias para o exame. Então, qual é a dica? Façam a leitura na íntegra. Sabemos que são inúmeros conteúdos que vocês precisam estudar, mas é necessário que vocês tenham uma organização. Façam um cronograma de leitura. Coloquem metas. Quantas páginas eu vou ler por dia? 10 páginas? Vou ler 20 páginas? Quantas páginas eu vou ler por semana? Fazendo um cronograma, vocês conseguem fechar todas as obras literárias fazendo uma leitura na íntegra. O que muitos estudantes fazem? Leem apenas o resumo ou assistem vídeos de análise no YouTube. E aí, professor, isso é válido? Sim, também é válido. Mas é importante lembrar que nada irá substituir uma leitura integral, uma leitura que tem uma visão mais ampla, uma visão conjunta. Então, qual é a dica? Leiam
a obra na íntegra e depois sim, dá uma olhada lá nos vídeos que fazem uma análise mais detalhada, dá uma olhadinha nos resumos que você encontra também na internet, discuta com outros colegas, retirem as temáticas presentes naquela obra. Então, essa é uma dica valiosíssima e com certeza, se você fizer, irá se sair muito bem na redação PAIS-UEMA. Então, vamos ver aqui o que foi pedido nos anos anteriores, né? Começando aqui no ano de 2022. Certamente, quando olharam o tema, leram o tema, até se assustaram. Ficaram, e agora? Como é que eu vou desenvolver esse tema? Nem era esperado, né? Que importam a solidariedade e o amor. Viver a vida na igualdade é apodrecer num charco. Então, turma, na verdade, isso é um trecho que foi tirado da obra de Canaã. Então, quem fez a leitura da obra na íntegra, com certeza não ficou espantado. Por quê? Porque já havia feito essa leitura lá na obra literária. E aí já tem o quê? Já tem uma ideia do que aconteceu. Já tem uma ideia da referência a qual esse trecho faz parte. Então, era muito importante que todos tivessem feito uma leitura integral. Infelizmente, sabemos que nem todos irão fazer essa leitura de forma mesmo integral. 2021, mais uma vez, voltado também para as obras literárias. Macunaíma representa, de fato, o povo brasileiro como ele é? Por quê? Imaginem vocês fazer uma redação falando, citando Macunaíma, sem sequer ter lido a obra. Aí sim, o candidato vai ficar totalmente perdido se ele não fez nenhuma leitura a respeito do tema. O Brincar, 2020, o Brincar e o Desenvolvimento Humano. Ah, professora, mas isso aí não tem nada a ver com as obras literárias da UEMA. Pois eu digo para vocês que tem sim, está relacionado à obra Memórias de um Sargento de Milícias, que ele traz essa temática do brincar dentro da obra, certo? Então sempre vai ter alguma relação. Leu a obra que foi indicada, o que vocês devem fazer? Tirar as principais temáticas daquela obra. 2019, a exposição sem limites e arriscada nas redes sociais. 2018, como conciliar tradição e modernidade na construção de uma cidade cidadã. 2017, o diálogo como alicerce para a convivência entre as pessoas e o conhecimento. Então, turma, analisando todos esses temas, qual é a principal característica que podemos destacar? Primeiro, que a característica que podemos destacar é que vem das obras literárias da UEMA. Quase sempre tem aquele viés das obras literárias. E também tem um tom mais subjetivo, né? Um tom mais filosófico e não tão objetivo, focado no único problema social ou político, econômico, como estamos acostumados na prova do Enem. No dicionário, subjetivo significa que é individual, relativo ao sujeito, próprio de cada pessoa, particular, uma opinião subjetiva. Esse é o conceito de subjetivo lá no dicionário. Aplicando o conceito em um tema de produção textual, o que temos é uma proposta de redação mais aberta, que delega ao estudante a função de encontrar um caminho textual a ser seguido. Além disso, os temas geralmente são abstratos e bastante reflexivos. Então, turma, vocês vão se deparar com temas mais abstratos, que levam a uma reflexão. São temas mais filosóficos, não são tão sociológicos, não estão tão voltados para o social, para os problemas sociais. Entenderam a diferença? Essa é a diferença entre a produção textual da UEMA e a produção textual do Enem. No Enem, ela é bem mais direta, ela é bem mais objetiva. Aqui ela vai ficar mais subjetiva, mais abstrata, mais relacionada às obras literárias que são cobradas como leitura obrigatória. Então, mais uma vez, insisto, fica a dica, façam a leitura das obras na íntegra. Então, vamos analisar aqui um trecho de 2022. O texto a seguir é indispensável à sua reflexão, antes de escrever sobre o tema proposto para a sua redação. Olha que legal, ele já diz para a gente que a leitura desse texto ela é imprescindível para que você faça uma boa redação. Então, a gente tem que ler o texto com muito cuidado e tirando ali as palavras-chave, as expressões que são primordiais para que eu possa entender aquele tema que é abstrato, mas que eu vou ter que trazer ele para dentro da redação de uma forma argumentativa, dissertativa, argumentativa.
Então, trata-se de uma fala do diálogo que Milkau e Lentz travam quando caminhavam em direção a Santa Teresa, afastando-se do Porto do Cajueiro. Eles ficam embevecidos pela floresta tropical que avistam, afirmando que a sensação da natureza brasileira é muito diferente do que deixa a paisagem europeia. Olha aí, turma, já está fazendo uma comparação aí entre a paisagem brasileira e a paisagem europeia. Tudo isso é o que permeia a obra Canaã, né? Sobre essa diferença, né? Que traz a perspectiva de um imigrante. Então, peguem bem aí que já é da obra Canaã. Nesse diálogo, Milkau afirma que todo o alvo humano é um aumento da solidariedade. É a ligação do homem ao homem e que, no princípio, era a força, no fim, será o amor. Ao que Lentz responde. Observem, todo esse trecho estava na prova de redação, estava lá na produção textual. Você ia ter que ler com muito cuidado para aí sim ir para o tema que a banca lança. O que o Lentz responde? Eles estão ali numa conversa, fazendo uma comparação entre a natureza brasileira e a europeia. Quando o Lentz responde, não, Milkau, a força é eterna e não desaparecerá. Cada dia ela subjugará o escravo. Essa civilização, que é o sonho da democracia, da fraternidade, é uma triste negação de toda a arte, de toda a liberdade e da própria vida. O homem deve ser forte e querer viver. E aquele que um dia atinge a consciência de sua personalidade, que se entrega a uma livre expressão de seus desejos, aquele que na opulência de uma poesia mágica cria para si um mundo e o goza, aquele que faz tremer o solo e que é ele próprio uma floração da força e da beleza, esse é homem e senhor. Então esse é um trecho do diálogo entre eles dois. Vamos para a proposta. Ainda tem um pedacinho. O fim de toda a sua vida não é a ligação vulgar e mesquinha entre os homens. O que ele busca no mundo é realizar as expressões, as inspirações da arte, as nobres, as indomáveis energias, os sonhos e as visões do poeta, para conduzir como chefe, como pastor, o rebanho. Que importam a solidariedade e o amor? Viver a vida na igualdade é apodrecer num charco. Olha a referência lá embaixo, Graça Aranha, da obra Canaã. Então, turma, quem leu a obra Canaã já saiu vários pontos aí à frente, porque não se assustou com esse trecho, sabe muito bem do que esse trecho ele está se relacionando, do que esse trecho está falando. Não ficou assustado, porque já tinha contato com esse tipo de linguagem, com esse tipo de temática que apareceu na proposta da redação. Então, vamos lá para a proposta. Considerando a leitura dos livros indicados, o contexto da resposta de Lentz a Milkau e os conhecimentos construídos ao longo da sua formação, escreva um texto dissertativo, argumentativo, em prosa, que apresente necessariamente como um dos argumentos válidos para a sustentação, relação de causa e consequência, comprovando o seu ponto de vista acerca do tema. Agora sim vem o tema. Mas, turma, observem que antes dele dar o tema, antes da banca colocar o tema, olha quantas instruções a banca nos dá e que nós não podemos ignorar. Olha quantas instruções nós temos só nesse trecho. Ele diz, considerando a leitura dos livros indicados. Então, nós temos que considerar. Considerando a sua formação ao longo de todo o tempo. Ou seja, todo o seu conhecimento de mundo. Tudo que você leu, tudo que você assistiu, séries, filmes, vídeos, depoimentos, tudo isso é o seu repertório sociocultural que pode ser levado em consideração. Ele diz que é em prosa, você não vai escrever em verso, não pode escrever em verso, vocês já sabem disso. O texto é dissertativo, argumentativo, você vai defender uma ideia através de argumentos, né? Relação de causa e consequência. Observem que ele já dá a indicação, causa e consequência. Vocês têm que usar isso no texto de vocês.
comprovando o seu ponto de vista. Então, turma, definam a sua tese. Não sejam generalistas, não coloquem algo muito amplo. Vocês precisam defender o seu ponto de vista. O seu ponto de vista precisa ficar muito bem claro, muito bem estabelecido. E isso você vai fazer logo na introdução. E aí, para quem não sabia o significado da palavra charco, a banca ainda deu essa colher de chá aí para vocês, não é mesmo? Colocou lá embaixo o significado da palavra charco. Disse, mas como é que eu vou fazer uma redação? Não sei nem o significado dessa palavra. Já acabou a desculpa bem aí, né? Olha o significado. Charco, água parada, rasa, suja e lodacenta, que se espalha no chão. Poça de líquido orgânico e com detritos. Então, a partir daí, vocês já sabem o significado. Vamos se voltar para o que agora? Para o tema. Qual é o tema? Que importam? A solidariedade e o amor. Viver a vida na igualdade é apodrecer num charco. Então, vamos lá para as dicas. Então, como é que você iria escrever uma redação com algo tão subjetivo, né? Primeiro, jamais ignore os textos motivadores. Então, aqueles textos que foram apresentados lá no início, que eu acabei de ler para vocês, eles não foram colocados ali de forma aleatória, sem nenhum propósito. Eles possuem um propósito. Lembrando que o que vocês não podem fazer é copiar partes do texto motivador, para colocar na redação de vocês. Jamais façam isso. Leia com calma e atenção, e assim é possível compreender o que a banca quer. Existe uma proposta, né? Então você tem que analisar essa proposta com bastante cuidado e com muita atenção. Segunda dica, entenda que a subjetividade contida na proposta é apenas a maneira que a banca escolheu para expor o tema. Mas você, o produtor do texto, não pode fazer uso dela. Sua redação deve. Assim, como se trata de temáticas objetivas, ser pautada na racionalidade e na comprovação científica, através de argumentos. O tema é subjetivo, mas você vai ter que dissertar sobre ele de forma objetiva, cumprindo aí os requisitos da tipologia dissertativa argumentativa. Dica 3. Para isso, nunca se coloque dentro do fenômeno a ser analisado, mantendo distância do objeto da reflexão. Analise-o com objetividade. Parta da conotação para a denotação. Parta do sentido figurado para o sentido real. Pegue uma ideia abstrata e associe a coisas reais, objetivas, concretas. E como isso funciona na prática? Suponha que você precisa escrever um texto sobre o seguinte tema: a pressa é inimiga da felicidade. Vamos tornar isso um objeto de análise objetivo? Temos um tema subjetivo. A pressa é inimiga da felicidade. Como transformar isso em algo objetivo? Por que na atualidade vivemos com tanta pressa? Então já fiz uma pergunta que vai dar margem para uma resposta objetiva. Crise econômica, consequentemente necessidade de ter mais um emprego, longas horas perdidas no trânsito. E por que isso nos afasta da felicidade? Vocês estão vendo como nós saímos de um tema abstrato e agora estamos caminhando para algo que é mais objetivo. Menos tempo com os familiares e amigos, menos tempos para os projetos pessoais, menos tempo para cuidar da saúde física e mental. Tudo isso que citamos pode ser amparado por pesquisas, pois todos os argumentos são passíveis de comprovação por meio de pesquisa, e não sentimentais e subjetivos. É possível também usar uma contextualização mais leve e acessível, como música, por exemplo. Gente, é hora de vocês usarem o seu repertório sociocultural. Aqui vocês podem fazer uso de músicas, de séries, de filmes, de livros que vocês leram, de filósofos e sociólogos que vocês estudaram. Essa é a hora de fazer as referências, de colocar em prática todas as vivências e o conhecimento de mundo de vocês. A linguagem nunca deve se voltar para o sentimentalismo. É preciso construí-la de forma clara e objetiva. Não abra mão de realizar todas as etapas do processo de escrita. E que etapas são essas? Interpretação da proposta, chuvas de ideias. O que é chuva de ideias? Você vai se deparar lá com aquele tema e aí você vai colocando todas as ideias que vêm
na sua cabeça. E depois você vai selecionar qual daquelas ideias você irá usar realmente no seu texto. Planejamento, projeto de texto, a escrita, a revisão, que é super importante, e a passagem do texto para a folha oficial. Alguns candidatos já conseguem escrever diretamente na folha, outros preferem fazer o rascunho e depois passar para a folha oficial. Só administrem bem aí o tempo de vocês na hora da prova, tá certo? Então vamos aqui para uma questão da UEMA 2022, para que vocês já possam ir se acostumando com esses tipos de questões, né? O leitor, para compreender as informações contidas em um texto, pode recorrer a pistas no próprio texto e evocar por inferência outras complementações de sentido. Leia a sequência dos quadrinhos. Aí o quadrinho diz assim: morar com milhares de morcegos mudou seu estilo de vida, sábio? Aí ele responde: só um minuto. Olha como está lá a resposta dele, né? Vocês conseguem observar que a resposta está de cabeça para baixo. Aí ele volta e diz: o que você estava dizendo? Então, turma, ali nós temos que fazer uma inferência no texto, né? Nós temos que extrapolar um pouquinho o que nós estamos vendo e fazer uma interpretação. Nessa tirinha, a produção do humor decorre da associação entre a inversão na posição da escrita e a ideia de que o sábio passa uma ideia de quê? Letra A, desaprendeu a própria língua. Letra B, está com a audição comprometida. Letra C, prefere a companhia dos morcegos. Letra D, teme contato com os humanos. Letra E, vive na escuridão como os morcegos. E aí, qual dessas opções vocês marcariam? Opção correta, ele desaprendeu a própria língua, né? Tanto que quando ele está respondendo, ele responde de cabeça para baixo, né? Marcando aí uma habitualidade dos morcegos. Então é isso, turma. Se vocês quiserem rever as outras aulas, basta acessar a plataforma Gonçalves Dias. Lembrando que nós estamos também no canal 10.2 e também no canal do YouTube. E não esqueçam da nossa dica principal de hoje. Leiam as obras que são leitura obrigatória, leiam na íntegra. E aí sim, depois passem para os resumos e vídeos do YouTube. Tudo bem? Até a próxima, um grande abraço, eu aguardo vocês.